Quando você quiser pensar numa piada de mau gosto, pense na nossa Suprema Corte. Quando você acha que não pode piorar mais, quando você pensa que não há mais limites a serem rompidos, eles nos surpreendem. Quando o país chega num ponto em que o juiz julga um inquérito em que ele faz parte, é porque já chegamos ao alçapão que existia no fundo do poço. Agora, quando um juiz vai julgar um caso em que ele é todo enrolado junto com amigos seus, aí é porque a coisa acabou de vez. Você está no mesmo balaio em que você figura como um dos que foi investigado por corrupção. Isso denota que a justiça simplesmente acabou. Que é chegado o momento de decretar a falência moral do país. Esse momento chegou. A infâmia venceu, o cinismo venceu, o filhadaputismo venceu. É simplesmente inacreditável até onde eles estão dispostos a ir para se perpetuarem no poder. E eu vou mostrar. Vem. Antes de mais nada, deixe um like no meu vídeo, por favor, não custa nada, é só uma clicada. Se não for inscrito, ajude a este sofrido canal a ganhar relevância. Estamos chegando a 30 mil inscritos, olha isso, que orgulho. Eu nem sei por onde começar. Imagine isso, você faz parte de um grupo que se envolve em esquema de corrupção. De repente, do nada, você vira juiz, porque um amigo seu decidiu, e você mesmo vai julgar aquele grupo do qual você fazia parte, e vai julgar seus próprios amigos e até a sua possível participação no esquema. É o retrato do Brasil de hoje. Consórcio Nordeste. Foi a coligação de 9 estados nordestinos que se uniram para combater os efeitos da fraudemia em 2020. Dessa dessa coligação faziam parte os governadores de Alagoas, Renan Canalheiros Filho, atual ministro dos transportes do Bandiúmo, então governador de Alagoas. Bahia, Rui Costa, o chefe do esquema, hoje ministro-chefe da Casa Civil. Esse aí era o chefe da bagaça. Ceará, Camilo Santana, atual ministro da Educação. Paraíba, João Azevedo, ainda governador. Pernambuco, Paulo Câmara, atual presidente do Banco Nordeste. Piauí, Wellington Dias, hoje ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. É rir para não chorar. Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ainda governadora. Sabe quem é? Golpe, 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 golpe. Esse povo nordestino gosta mesmo de sofrer. Parece que eles têm vocação para o sofrimento, porque não é possível. Reelegeram essa mulher. Sergipe, Belivaldo Chagas, foi cassado por abuso de poder político como governador e depois foi mantido no cargo pelo Xandão, Boca de Veludo, Benedito de Oliveira, lembra aquele do tapinha no rosto? Dentre outros, a coisa foi tão feia que o Fachin foi contra. É tão enrolado que não tem cargo neste desgoverno Petralha. Mesmo assim, foi agraciado com homenagem da Marinha. Nossa, eu sinto um orgulho dessas Forças Armadas, meu Deus do céu. E Maranhão, Flávio Dino, o então governador do Maranhão, depois virou senador, depois virou ministro da Justiça do Bandiúmo e agora é ministro do Supremo. Já dava para parar por aqui. Esse homem nunca foi preso, nunca respondeu por seus crimes. E agora, finalmente, quando a justiça chegaria nele, porque a bandalheira foi descarada demais, ele mesmo vai julgar o crime que seus amigos supostamente cometeram e que ele supostamente cometeu. Eu tenho que falar supostamente. E ele vai julgar os possíveis crimes cometidos por sua própria quadrilha, sua própria coligação. O que não falta na vida do Bandiúmo é escândalo. Para mim, o pior foi ele ter apagado 150 câmeras do dia 8 de janeiro e ter apresentado apenas 4. E também
quando ele disse que no dia 8 de janeiro, que ele estava assistindo a tudo da janela, ele viu tudo aquilo da janela, e depois ele falou que ele não estava em Brasília, que ele não viu nada, ou vice-versa, ou falou que não viu nada, depois estava lá, ou depois disse que estava lá. Mas assim, ele mentiu descaradamente, como todo bom criminoso. Nas planilhas da Odebrecht, é conhecido como Cuba. Já se viu envolvido em Caixa 2, recebimento de propina, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção, crime de responsabilidade e mais uma porrada de crimes pelos quais ele não vai responder. Relembre, os governadores citados acima se juntaram para combater a fraudemia e foram piores que o próprio vírus, com seu poder destruidor. A investigação da Polícia Federal apontou para o desvio de 48,7 milhões de reais para a compra de respiradores que seriam adquiridos da HempCare, uma empresa especializada em CBD, ou seja, em canabidiol. Eu mesmo já comprei CBD dessa empresa com autorização da Justiça para minha afinada mãe, Dona Zaira, que ela precisava desse medicamento. E eles são especialistas nesse medicamento, no canabidiol, no cânhamo, que já é conhecido da história há mais de 3.000 anos. Então eles têm expertise nessa área, mas eles nunca ouviram falar em um respirador pulmonar. Então o consórcio Nordeste contratou a empresa de maconha para a compra de 300 respiradores, os quais até hoje não foram entregues. Nenhum respirador dos 300 foram entregues. O senador Eduardo Girão destaca que a blindagem ao consórcio Nordeste é tão grave quanto a fraude do INSS e pede providências. Claro que elas não virão. E o operador do negócio, o cara que desenvolveu a porra toda, é o laranja, é o tal do Carlos Gabas. Vocês se lembram desse tal Carlos Gabas? Foi muito falado durante a pandemia. Os parlamentares da direita queriam que ele fosse convocado para ir até a CPI. Mas a petralhada, o seu Omar Aziz, Renan Canalheiros, moveram mundos e fundos para não convocar o Carlos Gabas, porque ele sabia demais. Aliás, ele sabe demais. Há anos, desde 2013 pelo menos, que esse cara é homem de confiança do Partido das Trevas. Ele é homem, ele é o testa de ferro dessa quadrilha. O caso foi tão grave que o site mais petista do universo, o tal do Brasil 247, financiado pelo PT, claro, teve que dar a notícia, mesmo o Gabas e o dono do jornal, o Leonardo Atushi, sendo alvos juntos na mesma operação da Polícia Federal, a custo Brasil. Em 2016, Gabas foi preso e liberado, como sempre, ambos envolvidos em lavagem de dinheiro. Coisa de petista mesmo. Eles estão no meio, a roubalheira é certa, não tem jeito. Como disse, ele é o homem, é o faz tudo do PT em matéria de gatunagem. Era ele quem levava a Dilmanta em seus passeios de moto. Lembra que ela andava de moto com um camarada? Era esse camarada, era o Gabas, corajoso, guerreiro. Passeava com a Dilma, meu Deus. Ele foi ministro da Previdência Social. Previdência, te lembra alguma coisa? INSS, aposentados, Paulo Bernardo e ele, e Gleisi, todos juntos e misturados. De 2013 para cá, não se passou um único ano em que o nome desse camarada não estivesse metido nas falcatruas do PT, ou da Dilma, ou dos governadores petistas. Ele tá em todas. Falou em Carlos Gabas, você acha alguém do PT metido numa enrascada. Em 2023, Fernando Pimentel, ex-governador do estado de Minas Gerais, o povo mineiro se lembra bem dele, claro, destruiu o estado, tentou emplacar Gabas para diretor da Engea, empresa estatal de gerenciamento de ativos. Imagina esse homem livre para gerenciar dinheiro público. Era jogar o sapo na lagoa. Ainda bem que não deu certo. Depois de muitas idas e vindas, finalmente, esse caso dos respiradores do Consórcio Nordeste chegou ao Supremo. Agora vai! A gente vai sair daqui! Vai todo mundo embora! Foi pro Supremo! Tamo livre! Foi pro Supremo, pessoal! Tamo livre! Vai pro Supremo! Vamos sair daqui! E sabe por que chegamos a esse nível de cinismo, de descaramento? Porque eles contam com a complacência da mídia, essa mídia lixo que nós temos. Olha a cara de pau dessa Raquel Landim. E no caso dos respiradores, era um dinheiro que estava sendo destinado às pessoas que estavam morrendo sem ar na Covid-19. Né? Será que é tão difícil da gente lembrar disso?
eram recursos que estavam sendo destinados a se procurar o mundo inteiro para tentar achar respiradores, equipamentos, para trazer para as pessoas que estavam com falta de ar e morrendo sem ar nos hospitais. Então é desse tipo de desvio que nós estamos falando. Daquele que está absolutamente vulnerável. Então é a disfarçatez de conseguir usar esse dinheiro para a corrupção. De conseguir roubar o dinheiro de quem está morrendo sem ar. Né? Você rouba o dinheiro do aposentado e depois você rouba o dinheiro de quem está morrendo sem ar. E aí você puxando o fio da meada, especificamente, depois a gente pode falar mais da história do INSS, que tem várias questões abordadas ali, mas especificamente do caso dos respiradores, como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid, e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Então toda vez que Jair Bolsonaro queria justificar o seu negacionismo, justificar não comprar vacina, justificar desdenhar da Covid-19, justificar desdenhar da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que pudesse ajudar as pessoas a sobreviver, porque a gente se lembra que em Manaus as pessoas também morreram sem ar porque se distribuía cloroquina, sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores. E a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, daquele negacionismo tão intenso de Jair Bolsonaro, que estava até difícil olhar para esse crime, porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Então tomara que agora, com mais calma, a gente consiga realmente ir fundo nessa investigação e colocar na cadeia quem desviou dinheiro de quem estava morrendo sem ar. E ela fala, é muita desfaçatez conseguir usar esse dinheiro para a corrupção. Mas nós estávamos tão perdidos com o negacionismo do Bolsonaro que estava difícil olhar para esse crime. Você tem que passar óleo de peroba na cara, ô dona blogueira do UOL. Vocês estavam tão perdidos que não viram o crime. Nós vimos, nós denunciamos, nós gritamos, nós falamos, nós queríamos esse Carlos Gabas na CPI, nós brigamos, mas vocês não tinham interesse, porque senão como que ia colar a história do negacionismo, o povo morrendo por falta de respirador pulmonar, e como vai jogar tudo nas costas do Bolsonaro? Puta, não colava, a narrativa não ia dar certo, então deixa quieto, os caras de pau. Porém, dona Raquel Landim, vamos partir da premissa que você estava realmente perdida. Agora você não está mais. Você disse que não estava vendo o crime. Agora então você está. Tá aí, na sua cara. E o que faremos então? Agora sim, então agora podemos denunciar. Vamos cobrar? Ah, não vai dar. Chegou no Supremo. Imagina se nós vamos milindrar o Supremo. Imagina se nós vamos bater de frente com o Supremo. De jeito nenhum. Como vamos poder falar que o cara metido na fraude vai julgar seus próprios amigos de fraude? O caso passou por diferentes instâncias, até voltar ao Supremo agora sob responsabilidade de Flávio Bandino, ex-colega de Rui Costa, seu colega como ministro na Esplanada e amigo pessoal, o que reacendeu o debate sobre a imparcialidade e conflitos éticos no tribunal. Esse é aquele momento em que você diz, puta que pariu, mas eu não vou dizer. A gente tem que medir as palavras, tem que rezar para o vídeo subir. Esse é o país onde os canalhas mandam e desmandam. E a gente tem que ficar quieto. A juristocracia já está instalada com sucesso. Notem, eles não estão mais nem aí. Não se preocupam com mais nada. Ministro julga próprio ministro, ministro esconde corrupção do próprio colega. Eles escondem os crimes dos seus amigos, de políticos alinhados. Eles fazem absolutamente qualquer coisa que eles quiserem na cara de todo mundo, perseguem os desafetos e protegem os bandidos amigos. E até bandidos desconhecidos, desde que pagando bem. A mídia acha tudo normal, é a harmonia entre os poderes. A OAB faz de conta que não é com ela, a Constituição é rasgada e o crime sempre vence. Eles riem e dizem, tem muita gente ainda para prender. Claro, tem gente para prender que não cometeu crime. Esses são presos e calados. Agora, quem cometeu o crime, meu amigo, esteja solto. Olha, é irritante. A gente se segura aqui, mas eu vou te falar. Tem hora, bate o desânimo, bate o desespero. 2026, pelo amor de Deus, vamos eleger senadores sérios para ver se a gente consegue acabar ou diminuir um pouco com essa sem-vergonhice. Pobre povo brasileiro, pobre país. Valdir Palma, de Bragança Paulista, até a próxima, claro. Se deixarem, forte abraço.